Olá, bom dia a todos, bem-vindos à TVD, obrigada pela audiência, que bom estar sempre com vocês aqui pela manhã, reunindo líderes de segurança, tecnologia, infra, privacidade de dados, enfim, cada vez mais amplo esse ecossistema, até porque a gente está percebendo no dia a dia o impacto da segurança em toda a cadeia, né? Isso, infelizmente, a gente está tendo que vivenciar aí na prática, acompanhando as notícias, as mídias especializadas e gerais, aí, acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, aqui do nosso lado, nossa proposta da TVD é exatamente essa, trazer temas, reunir indústria, reunir, né, líderes de segurança que estão no front, revendo suas estratégias, se aprimorando, elevando seu nível de maturidade, e todos nós juntos aí nessa corrente, trocando informação, temos aí grandes chances de conseguir gerenciar melhor todo esse grande desafio. Então, muito obrigada, mandem também comentários, perguntas, vamos interagir juntos. Hoje nós voltamos a um tema muito importante, mas com um viés um pouco diferente. A gente tem falado bastante, desde que começou a pandemia, sobre a questão do acesso, porque mudou muito essa relação. E o que a gente tem acompanhado hoje, em termos de incidentes, a gente percebe o quanto é importante um gerenciamento de acesso e de identidade mais eficiente. Então, nós resolvemos falar e comparar isso, essa necessidade do ponto de vista da segurança, com a questão da conveniência do usuário. Porque hoje nós sabemos que o usuário cada vez mais quer trabalhar nesse modelo híbrido, quer ter flexibilidade, quer ter mobilidade, enfim, tudo aquilo que a gente falava e achava que já estava vivendo, agora é realidade. Né? A mobilidade que a gente falava 10 anos atrás, agora é outra, estamos falando de outra mobilidade. Então, nós reunimos aqui um tema muito interessante com o apoio da Thales, porque a Thales, todo ano, ela faz uma pesquisa justamente para avaliar o nível de maturidade desse tópico. E esse ano a pesquisa foi feita justamente nesse ano de pandemia, quer dizer, depois do primeiro ano de pandemia. Eu achei muito interessante esses dados, porque eles trazem uma nova realidade do ponto de vista do que mudou em relação a que as empresas pensavam antes de tudo isso e como é que elas estão lidando agora com esse desafio. Então, nós vamos, como prometemos no anúncio desse evento, a gente vai trazer, sim, todos esses novos dados e, ao mesmo tempo, também, como sempre, a opinião e a participação de vocês e do nosso time que está reunido aqui. Eu quero, então, apresentar para vocês esse timaço que a gente reuniu aqui na TVD hoje. Pierre Rodrigues, CISO na VEG, premiado pelo Security Leaders em 2013, 2017, atua 17 anos no time de segurança da informação da VEG, companhia brasileira presente em 36 países, com fábricas em 12 deles, responsável pelas atividades de Cyber Security, Fraud Prevention, Forense, Resposta a Incidentes, OT, Security, entre outras. Super bem-vindo, Pierre, estávamos com saudades de você, você já participou, Security Leaders, TVD, mas agora ao vivo e em cores. Muito bom ter você aqui, obrigada. Obrigado, Graça, obrigado. Obrigado, pessoal, pelo convite, espero que a gente tenha um papo agradável aí. Com certeza. Aqui também, prata da casa Jarro e Borges, Cyber Security na Vale, 25 anos de experiência na área de tecnologia, focado na solução de problemas de negócio e na segurança das informações. Atualmente responsável pelo desenvolvimento da estratégia de cyber da Vale, além de liderar o programa de treinamento e conscientização de segurança da informação em uma empresa global. Muito bacana, Rui, obrigada mais uma vez aqui. Oi, Graça, bom dia, pessoal. Sempre um prazer estar aqui participando do debate, sempre muito rico. Espero que a turma que esteja aí nos ouvindo curta também, que é sempre muito prazeroso participar desses eventos. Obrigado, bom dia, pessoal. Com certeza, muito bom. Rodrigo Godoy, também aqui, prata da casa, sempre com a gente, Head de Information Security, Cyber Security na Riachuelo, Midway. Rodrigo tem uma forte atuação em liderança de equipes, na execução e operação de projetos e processos de SI e Cyber Security. Conta também com 21 anos de experiência na área de tecnologia, com foco em transformação digital e SI, empresas de grande e médio porte, nos segmentos financeiro, indústria, logística, varejo e serviços de tecnologia. Uau, Godoy, você já passou por todas as verticais aí. Olá, Graça, bom dia.
Que prazer de novo estar aqui com vocês. Acho que é sempre muito rico poder participar, né? E a gente contribuir e aprender muito aí também com os nossos amigos que estão aqui. E é isso aí, a gente já tem aí uma estrada, mas é legal a gente poder discutir os temas aí. E vamos que Muito vamos. bom, vamos sim. E fechando aqui o nosso bloco de convidados, Tiziano Benetti. Acho que Tiziano está desde o início, quando eu fazia ainda, né? Lá, lembra, Tiziano, aquelas primeiras versões aqui dos nossos encontros. O Tiziano Benetti sempre conosco, ocupa atualmente a posição de CISO para a América Latina no Grupo Natura, que engloba as marcas Natura, Avon, a Aesop, Body Shop, que todas nós, mulheres, amamos de paixão. Possui 21 anos de experiência em TI, sendo 18 na área de SI. É formado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas. Tiziano, que bom você aqui conosco mais uma vez, obrigadíssima. Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui. Eu estou aqui desde o começo e vou ainda há muitos anos, porque esses momentos são muito agradáveis e enriquecedores para todos nós, aí, dividir as experiências com os amigos do mercado. Então, é uma alegria estar aqui com todo mundo. Que bom, que bom. E mais uma vez aqui conosco, nos apoiando sempre e permitindo, né, que a gente consiga desenvolver esse trabalho tão importante de compartilhamento de informação, o Sérgio Muniz, diretor comercial na Thales, carioca, meu conterrâneo, assim como o Rui também. Nos últimos anos, né, 10 anos, ele ocupou diversas posições de diretoria na Thales, né, nos escritórios do México, Argentina e Brasil, após ter ocupado diversas outras posições em áreas de venda e marketing para diferentes mercados. Muito bacana, traz essa visão Latam aí super importante, né, Sérgio? Que bom. E você está hoje Latam, né? Total. Tá fora do Brasil. Estou viajando, tô dentro de um quarto de hotel. Bom dia a todos. Estou nas minhas viagens pela América Latina. Na verdade, muitíssimo obrigado, Graça, sempre é um prazer. Eu acho que a discussão aqui sempre é muito rica, especialmente contigo na moderação. A gente sempre tem o maior prazer em... Aqui a gente vai estar até antecipando alguns números que ainda vão ser divulgados especificamente para o mercado brasileiro. Então, a gente traz com exclusividade aí, através da tua moderação, alguns desses números desse índice de gestão de acesso que a gente faz todo ano, que eu acho que vai ser ótimo aí para enriquecer essa discussão. Um bom dia para toda a audiência, espero que todos gostem bastante dessa discussão e um bom dia para todos os meus colegas aqui do painel. Alguns estou revendo, outros estou participando pela primeira vez, como sempre um prazer aí. Muito bom, Sérgio, muito obrigada. Bem, pessoal, vamos lá começar e a gente vai trazer, a gente só separou 2 slides, como o Sérgio falou, essa pesquisa de índice ela é longa, e vai ter todo um trâmite aí de divulgação, mas eu vou fazer um spoiler aqui dela. E vou trazer o slide 1, que mostra justamente um dado bem interessante. Essa pesquisa ela foi feita em abril desse ano, com 2.600 empresas globais, 200 na América Latina, e a maioria no Brasil, por representar realmente aí na América Latina um mercado super importante. Então, a pandemia ela transformou o ambiente operacional dos negócios, desafiando as expectativas e realidades da segurança da informação e sua gestão. Então, a gente tem aqui 3 índices bem interessantes, né? Quando a gente olha aqui o percentual, eu vou começar por esse que eu considero bem interessante, que é o percentual mais alto. 64% dessas empresas, inclusive do Brasil, né? E esse dado ele é um corte Brasil, né? Nós procuramos trazer o corte Brasil. Elas fazem o uso já de autenticação multifator e já é feito por pessoal remoto, não especializado em TI. Aqui tem uma grande novidade, né? Mas autenticação multifator, a gente já usa na nossa empresa. Não, já está usando, mas usuários, pessoas que não são da área de TI, pessoas que não são da área de tecnologia, não são da área de segurança, isso aqui é novidade. Isso aqui é efeito pandemia, com toda certeza é efeito pandemia. A preocupação em levar um modelo de autenticação para pessoas, para usuários que não são realmente especializados. O outro dado interessante também
é que 53% das empresas estão confiantes de que suas soluções de segurança permitem um trabalho remoto seguro. Esse índice mudou muito. Esse índice era muito baixo, ele ultrapassou os 50%. Em um ano de pandemia, é como se, assim, nossa, é agora ou agora. Nós temos que realmente olhar, amadurecer, pensar e conseguir garantir maior segurança para trabalho remoto. Então, esse índice disparou. E 42% adotaram a autenticação multifator em suas empresas. Então, é óbvio que a gente aí tem um índice um pouco menor, porque a gente sabe que esse modelo de autenticação, ele tem aí uma jornada que precisa ser cumprida. Então, esses dados são dados muito interessantes, porque eles trazem realmente uma novidade do ponto de vista do cenário, né, não diria nem pós-pandemia, do cenário durante a pandemia, porque eu acho que não teve essa coisa de, o que vai acontecer pós-pandemia, não. Já aconteceu muita coisa durante a pandemia e, na minha opinião, e eu quero ouvir vocês, não tem volta. Eu vejo esses índices aqui só tendendo a subir. Eu acho que mesmo que empresas voltem para o presencial, talvez algumas até 100%, não sei, dependendo do negócio, mas eu acho que o aprendizado, tudo que se adquiriu e esses avanços do ponto de vista de segurança remota não tem volta. Então, eu agora peço aí para a gente voltar com vocês, e eu queria começar conversando com você, Tiziano. Te surpreendeu um pouco esses dados, Tiziano? Você acha que realmente o impacto foi tão grande a ponto das empresas irem realmente para um modelo mais eficiente de controle, de acesso, de autenticação, e na sua experiência aí, levar isso para o usuário? Quando eu falo usuário final, é o usuário corporativo, que é o usuário final de vocês, né? É um desafio muito grande? Eu queria que você comentasse, Tiziano. Não me surpreende, né? Sim, é uma expressão do contexto que a gente está vivendo no mercado mundial, né? Antes da pandemia, havia um foco muito maior em proteger as pessoas que estavam trabalhando dentro do escritório, porque esse era o contingente, né? Isso era 90%, 95%, 99% das pessoas, né? Para a maioria das empresas, exceto áreas específicas de forças de vendas e tal, que já é uma coisa mais... já está acostumado a trabalhar remotamente, mas está todo mundo dentro de casa. Hoje, pós-pandemia, se você proteger o escritório, você não está protegendo ninguém, não tem ninguém lá, né? Ou muito pouca gente lá. E o que você disse de que não vai voltar todo mundo 100% ao presencial é a pura verdade, né? Eu só escuto histórias de gente dizendo, na minha empresa não vai voltar só um pedaço. Até porque duas coisas se mostraram realidade, né, nessa coisa do trabalho remoto. Uma, as pessoas não só não trabalham menos, como trabalham muito mais remotamente, e queira ou não queira, o custo operacional das empresas é muito menor quando está todo mundo em casa. Então, esses dois fatores trazem o home office para ficar. E, assim... os esforços de segurança do usuário, né, do endpoint, ali da pessoa que está trabalhando e precisa usar esse endpoint para trabalhar, eles viraram o centro, né? Não adianta mais você investir tanto na rede do seu escritório, você precisa olhar para esse pessoal. Então, é natural que todos os times de segurança tenham concentrado esforços nisso, até porque foi uma preocupação que surgiu. Eu recebi vários questionamentos, tenho certeza que todo mundo recebeu, do tipo, putz, nós não vamos ter um problema de segurança indo todo mundo trabalhar de casa, né? Sim, sim. Então, não me espanta. Eu imaginava até que esse número talvez estivesse maior do que apareceu, né? Mas não me espanta que tenha havido um grande movimento nesse sentido de assegurar a autenticação e a proteção de quem está em casa, porque todos estamos em casa. Perfeito. Agora, Godoy, avançando um pouco nessa primeira colocação interessante do Tiziano, né, que não causou surpresa, até esperava mais, a autenticação multifator, do ponto de vista do usuário final, você percebe que ainda é algo que ele resista? Ou você acha que essa resistência tem diminuído, até porque ele tem exercitado isso, talvez, aí em outros aplicativos, em ambientes financeiros? O que você acha? A pergunta é bem bacana, porque
a gente falava muito do ambiente corporativo. Então, o cara chegava ali, punha a credencial dele no seu equipamento e meio que a sua intranet dali para frente era uma única autenticação. Então, tinha uma experiência muito boa, né, de single sign-on, aquele conceito aonde, poxa, e aí se eu fosse tomar um café, esquecesse, a minha máquina bloqueava, mas era só redigitar a senha. A partir do momento com a pandemia, e aí foi uma alavanca para a gente poder levar as pessoas, quando você já tinha ali, porque no fundo tudo nasceu do quê? De um plano de continuidade de negócio, que você já tinha ali um pool de cada empresa, isso muito atrelado lá ao teu BIA, e você sabia a quantidade de pessoas que teriam que estar em casa no momento de crise. E esse modelo já era existente e já era exercitado, mas não era para o todo. E a partir do momento que você levou todo mundo para casa, você falou, olha, agora você tem que botar mais aqui uma chave. Lógico, uma experiência muito simples, né? Você fecha uma conexão, dá um clique no seu celular e acabou, e vida que segue. Eu acho que não foi tão impactante, lógico, foi uma quebra de cultura, mas não foi tão impactante porque todo mundo que tenha um aplicativo de banco já tem o seu processo, principalmente quando vai fazer uma transação. Então, eu acho que a conscientização, pensando em 2020, ela já era muito mais madura. Então, eu diria que foi até uma sensação de segurança por parte dos nossos colaboradores, né? Então, eu diria assim, eu acho que o impacto foi muito pequeno. Lógico que, dependendo do modelo de que cada empresa implementa. Mas hoje está muito simples a autenticação, está muito básica. Perfeito. Avançando mais um pouquinho ainda, Pierre, na sua opinião, né, olhando aí já os comentários do Tiziano e do Godoy, então nós já estamos num processo maior de aculturamento, né, o impacto nesse processo de autenticação com multifator, o usuário já está lidando melhor com isso, mas a gestão do acesso, quem acessa o quê, quando, de que forma, que aí é a lição que fica aqui. E aí eu volto para o dado, né, de 53% das empresas confiantes de que suas soluções permitem um trabalho remoto. Então, chegar para essas empresas e falar o quanto está sendo desafiador, então, garantir essa segurança no trabalho remoto com uma gestão de acesso eficiente. Pierre, o que você acha dessa parte que fica para vocês para gerir esse acesso? Tem um conceito antigo, né, inclusive de rede, né, que é o AAA, né, Authentication, Authorization, Accounting, são, como quase tudo em segurança, né, são camadas sobrepostas aí que conversam entre si e que permitem, então, fazer uma gestão mais automatizada aí, mais apropriada do contexto de acesso, né. O múltiplo fator, ou o segundo fator, ou enfim, um outro fator, existem alguns casos em que a gente deixa de usar a autenticação por senha e passa a usar a autenticação por um token, enfim, né, substituo, o que não deixa de reforçar o processo também. Mas aí, uma vez autenticado, eu preciso autorizar. Eu preciso fazer a gestão do que a pessoa pode acessar, que horário pode acessar, a partir de qual equipamento pode acessar, e esse cenário de trabalho remoto, que como o Godoy comentou, né, para algumas pessoas, para alguns tipos de atividades específicas, ele já era mais comum, para a grande maioria do público, dos nossos usuários de TI, ele não era o cenário comum, pelo menos na realidade que a gente vive aqui, né? E a adaptação precisou ser muito grande. E a gente sempre falava também, um outro conceito antigo, né? A segurança precisa desempenhar o seu papel junto ao ativo que ela está protegendo, que é a informação. Então, se agora a informação não está mais dentro das quatro paredes do meu escritório, eu preciso fazer com que isso alcance o local onde ela está, que é lá na ponta, que é no smartphone, que é no computador, que muitas vezes não é possível garantir que ele seja corporativamente gerenciado, inclusive, né, em alguns casos. Então, a gente precisa tratar, e é um cenário completamente novo. Não tem, assim, eu acho que nenhuma empresa que tenha atravessado esse momento e tenha conseguido sair ilesa sem nenhum tipo de modificação nos seus processos internos, né? Perfeito, perfeito. Muito bom o Pierre acrescentando e pontuando aí o desafio que aconteceu. E para o Rui,
eu vou trazer mais um desdobramento dessa visão, até para esquentar aí a nossa discussão, Rui, é justamente essa que nós já tivemos até essa discussão, foi muito boa aqui na TVD, como o Pierre falou, quer dizer, você parte para o modelo onde você, ok, né, a pessoa está ali, tem a autenticação dela, mas a partir daquele momento você tem que estabelecer como é que ela caminha, como é que ela avança, o que ela pode, o que ela não pode fazer, né? Você tem que estabelecer, alguém tem que estabelecer isso, e a segurança tem que estabelecer isso. Você acha que esse modelo, ele cada vez mais tem que ser feito pela segurança com a TI ou pela segurança com o negócio? Por quê? Porque o usuário, aí a gente começa a entrar no nosso tema, na conveniência, ele quer acesso a tudo, né? Ou ele não quer encontrar muita barreira, né? E no fato de estar acessando também remoto, dos modelos de negócio estarem mudando muito, acredito que isso tem uma dinâmica, né, Rui, muito grande. Então, estabelecer esse modelo e essa gestão, me parece que é um desafio também do ponto de vista do próprio negócio, né? Como é que você vê isso, Rui? Graça, é super interessante essa sua colocação, porque, na minha visão, assim, a gente hoje em dia, a gente tem que andar, em segurança, a gente tem que andar muito paralelo com pessoas e tecnologia, né? Então, assim, a gente tem muita tecnologia disponível no mercado, Zero Trust, SaaS, MFA, aí, como a gente falou anteriormente pelos colegas. Então, a gente tem um monte de tecnologia no mercado que super resolve vários problemas. Mas a gente tem que treinar as pessoas têm que saber a importância dela no processo, né? E quando a gente botou as pessoas em casa, as pessoas ficaram talvez mais importantes nesse cenário, nesse contexto. Sim, né? sim. Como acho que o Pierre comentou, né? A gente antigamente protegia o perímetro, né? Protegia a empresa, botava um monte de firewall, um monte de equipamento, e aí começou a se falar que a gente tinha que proteger a informação. Depois da pandemia, isso virou uma realidade de um dia para a noite. A gente tem que proteger a informação, independente de onde ela esteja, né? E aí começam os desafios, porque talvez nem todo usuário estava bem treinado para proteger a informação e não tinha uma maturidade tecnológica, uma maturidade de cyber muito em prática, porque cyber é uma coisa da área de segurança, né? E que não é mais verdade. Acho que todo mundo tem o seu papel, os funcionários, os empregados, né, as pessoas têm o seu papel nesse processo, que é super importante. Não adianta a gente gastar bilhões de dólares com tecnologia se o usuário na ponta clica num phishing, alguma coisa e tal. Então, assim, e esses números que você mostrou também são super interessantes. Eu, como o Tiziano, também acho que a gente não me surpreendeu. A gente vem numa maturidade, aí a gente começou numa maturidade bem baixa lá no começo, porque poucas pessoas não estavam totalmente preparados para esse trabalho remoto, mas passado-se aí 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, as empresas foram evoluindo, né? Então, foram botando mais controles, criando mais tecnologia, avançando, e hoje em dia a gente está num modelo talvez mais seguro. Eu acho que é complicado você falar que eu estou bem, eu estou seguro, porque é sempre muito difícil, né? A gente vê aí no mercado, todo dia tem um incidente de segurança. Exato. Então, falar assim, eu estou seguro, eu não falo isso, mas eu estou melhor do que no passado. Eu acho que isso seria uma coisa mais adequada a falar. Aí sim, Rui. Muito bem, saiu muito bem. Ô, Sérgio, eu quero trazer você para esse primeiro bloco que a gente já fez a primeira rodada aqui com esses números, mas interessante trazer, antes de você falar, alguns comentários já da plateia que eu acho legal. Por exemplo, o Antônio Mendes diz assim, excelente levantamento da Thales, ok, porém me surpreendeu sim, 53% das empresas estarem confiantes que suas soluções de segurança permitem um trabalho remoto seguro. O que a gente acompanha hoje aí com os casos de ransomware não parecem sinalizar nesse sentido. É um comentário aqui. Um outro comentário e uma pergunta, né, interessante também, é se você acha que, essa estava até aqui, vou ver até se bate com a minha, se você acredita que ainda a segurança está trabalhando por aquele mantra do mínimo necessário, acesso mínimo necessário. E depois, se o usuário chiar muito, a gente amplia esse acesso dele.
É a pergunta também. E depois o comentário do Rodrigo Jorge, que é o CISO da ANEEL que está acompanhando, está falando excelente conteúdo, muito bom falar sobre o impacto da autenticação um pouco mais controlada junto aos usuários. Então, Sérgio, tem aí já alguns comentários interessantes e até uma pergunta aí para você já falar sobre esses números e a sua visão. Legal, maravilha. Bom, dos 53% confiantes na sua solução, né, para o trabalho remoto, eu vou começar com uma provocação. Temos 47% que não confiam, depois de um ano de pandemia. Também não é um número pequeno. Exato. E eu acho que tem uma questão aí da confiança versus, como o Rui falou, né? Eu estou tranquilo. Não, eu acho que nenhum CISO nesse planeta está tranquilo. Né? Mas eu acho que depois de um ano de pandemia, eles dizem, já me acostumei a esse contexto, a turma já pode trabalhar remotamente. Os riscos estão, as vulnerabilidades também estão lá, mas eles já têm um certo grau de confiança. Tem os outros 47%, a gente já vai falar disso. Mas aí eu vou voltar um pouquinho nessa história sobre a autenticação que a gente tirou como conclusão desses números que a gente apresentou. Eu acho que um dos primeiros pontos, que eu acho que foi o Tiziano que começou comentando, a gente realmente começou a desconstruir o perímetro, e eu vou voltar um passo atrás, quando a gente começou a adotar aplicações e tecnologias na nuvem. A gente tem Office 365, Salesforce, e vai por aí uma infinidade de tecnologias do dia a dia que já estavam na nuvem. Ali a gente começa a desconstruir o perímetro. E a transformação digital ajudou bastante nesse processo. Quando chega a pandemia, corrobora. O Tiziano foi lá e falou, proteger escritório não existe mais. E realmente, tem que focar no endpoint, tem que focar na identidade, tem que focar no acesso. Então, ao fazer essa transição de como eu vou proteger esses acessos, e aqui o Pierre foi bastante feliz num comentário que não é autenticação pura e simples. Quer dizer, a Thales como tal, vindo de Gemalto, SafeNet, Aladdin, Oracle, a gente vem de 30 anos do mundo de autenticação. Mas de uns 4, 5 anos para cá, a gente saiu do que é esse mundo de autenticação, que o Gartner nem tem mais um quadrante mágico para autenticação, para a gestão de acesso completa. E uma gestão de acesso focada na nuvem, provendo um serviço na nuvem para integrar mais facilmente com aplicações na nuvem, além das aplicações legadas. O mais importante dessa autenticação é o single sign-on. Ele tem uma inteligência, ou depois que o criminoso entrou, ele vai fazer a festa. Porque ele, eventualmente, muito facilmente consegue uma credencial, usuário e senha. Eventualmente, ele pode conseguir um token, se é um token que não muda com certa frequência, ou não vai ser solicitado com certa frequência. Então, ele começa a fazer movimentação lateral. Nossos colegas aqui conhecem disso muito melhor do que eu, e você, se não conseguir identificar o cara a tempo, ele vai fazer um dano. Agora, se você tem uma inteligência no single sign-on e volta a pedir, alguém falou de um contexto sem senha, acho que foi o Pierre também, você vai lá e autentica com um MFA, com um token e mais uma biometria nativa do aparelho. Você tem 2 fatores super robustos, nem precisa da senha. Eles sabem melhor do que eu o pesadelo do helpdesk para reset de senha, o custo indireto, e a operação disso, como é complexa. Então, eu acho que não existe bala de prata, mas eu tenho uma confiança muito forte, sim, que o que a gente consegue com gestão de acesso, não só com MFA, não um MFA puro e simples, mas uma gestão de acesso com inteligência, com políticas de acesso, de que dispositivo, perfil de usuário, criticidade de aplicação, e implementar o single sign-on baseado nisso, a gente consegue mitigar muito o ataque de ransomware. A gente consegue quick wins. Seja você tendo já uma área de identidade, né, autorização e o provisionamento muito forte com quem a gente se integra, seja você tendo esse processo ainda manual. Se você implementa uma gestão de acesso para a nuvem com essa inteligência, você mitiga muito o ataque de ransomware, e a gente viveu isso desde o WannaCry e NotPetya há 6, 7 anos atrás. É uma barreira se for usado com inteligência de uma forma constante. E não tem volta atrás, como todo mundo falou. O processo de transformação digital, mais a pandemia, e eu acho que eu fiquei muito satisfeito com o número dos 64%. A gente saiu daquele nicho de que, não, MFA, gestão de acesso, é só para o pessoal de segurança da informação, super admin, com privilégio. Não, é para o usuário regular, que está trabalhando. Eu, que estou viajando aqui, não é nem o caso pandemia. Eu passava a minha vida viajando, estou voltando agora, e você precisa acessar remotamente com segurança. Como fazer isso? Então, isso está realmente agora se ampliando. Eu acho que 42% usando MFA volta a uma questão lá atrás, mas eu já estou satisfeito com esse número. Mas a gente falava,
Não é bala de prata, super importante isso. Não existe bala de prata para os meus colegas que estão aqui, eles sabem isso melhor do que eu. Nunca vai existir. Mas a gente precisa de quick wins. E MFA com gestão de acesso é um quick win. Eu acho que esse número é baixo, mas já cresceu bastante. Então, eu fico bastante satisfeito com esse cenário e com os comentários, porque vai numa linha de que, da mesma linha a partir da ordem presidencial do governo Biden depois do ataque à Colonial. Mandatório para toda entidade federal, MFA e criptografia. No caso MFA, tem que ser implementado com inteligência. E a gente usando com inteligência, a gente tem um resultado efetivo, serve para auditoria, serve para LGPD, serve para diversos contextos para colocar uma primeira camada de proteção bastante robusta. Perfeito. Muito bom. Godoy, você pediu a palavra e a plateia está insistindo só um pouquinho aqui, se você puder também comentar, depois vou passar para o Tiziano, essa pergunta do acesso mínimo necessário. Bom, vamos lá. Acho que quando o Sérgio traz uma visão, e aí ele foi até para uma visão um pouco mais técnica, né, de como você tem que se estruturar. Quando eu gosto muito de trabalhar com casos de uso, né? Então, se a gente pegar todos os últimos casos que nós tivemos de ataque, iniciou onde? No comprometimento de credencial. E a partir dali, ganha-se. Exato. E como a gente, né? E aí, voltando até no que o Pierre falou lá no início do papo, da conversa com ele, segurança, ela é multicamada. Então, vamos imaginar, né? Você tem que criar uma estratégia, e nessa estratégia você tem que entender o seguinte: como os casos de uso se comportam e como é que a gente pode ter essas barreiras para nos proteger. Acho que isso é legal a gente fazer esse exercício de linha de raciocínio. Então, primeiro ponto, uma gestão de identidade, onde você possa controlar todas as credenciais de seus colaboradores e de seus terceiros, que totalmente alinhada com o teu sistema de RH, replica a saúde. E aí, quando a gente fala saúde, usuário desligado, usuário que se movimentou de área, e aí você faz toda a higienização de acessos. Se você tiver um processo de gestão de identidade até mais maduro, onde tem ali uma visão de governance, você começa a entender quais são os desvios padrões e até utilizar processos de bloqueio. E aí, múltiplo fator de autenticação, eu diria o seguinte, para tudo. Acabou. E quando você fala dos times de tecnologia, aí que é a grande sacada. Então, hoje, o conceito é assim, e aí, linkando com a pergunta que foi feita. Mínimo do acesso. Mas espera aí, o Godoy, ele é do time de infraestrutura, ele é de administrador de servidores e bancos de dados. Como é que é mínimo isso para o Godoy? Não, o Godoy, ele não é mais o administrador de banco de dados e nem de servidor. Ele é um colaborador normal. E no momento que o Godoy for trabalhar num incidente, numa ordem de mudança ou numa execução no ambiente produtivo, ele é promovido a esse tipo de usuário. E aí a gente tem que ter ali uma visão de blindagem de ambiente, onde o Godoy, um usuário comum, quando ele chega, por exemplo, para fazer a entrada no ambiente de produção, a gente chama de jump server, de portal, ou o que seja, ele vai passar por um processo, por exemplo, de cofre de senhas, onde ele se promove porque ele teve a autorização naquele momento, ou porque ele já até tinha isso, mas tudo com um duplo fator. Godoy, então você está dizendo o seguinte, então, os administradores, eles não são administradores. Não são. Eles são colaboradores normais. E no momento da atividade, ele se promove com uma série de controles e, além de tudo isso, mais uma vez, multicamada, né? Vamos pensar na cebola ali. Movimentação lateral e etc. A credencial XPTO nunca fez isso. Começou a fazer, alertou, foi para o SOC, já voltou, geolocalização e etc. Então, no fundo, eu acho que a grande sacada é uma boa estratégia para que você possa mitigar. Porque nos grandes ataques, a credencial é só o início. Aí depois nós vamos falar de falta de correção de vulnerabilidade, etc., que aí é um outro tema. Mas eu queria contribuir com isso para dar essa visão aí, que eu acho que acaba respondendo a pergunta que foi feita também. Exato. Muito bom. Excelente, Godoy. Tiziano pediu a palavra também, está com você, Tiziano. Legal. Eu vou desafiar um pouco esse conceito, porque tem um aspecto que é assim,
a gente diz que o MFA é uma solução para o roubo de credencial, que normalmente o incidente começa aí. Na verdade, eu acho que a causa raiz não é essa. Eu acho que a causa raiz é a seguinte: senha é uma porcaria de controle para fazer autenticação. Essa é a real. Senha é um negócio complicado de guardar, complicado de fazer. A política de senha é super dolorida para o usuário. É 10 mil vezes mais dolorido para o usuário decorar uma senha complexa do que dar ok no celular, né? Então, eu acho que a causa raiz desse problema é que esse modelo usuário e senha é horrível. É muito ruim. E ele se baseia numa habilidade que o ser humano não tem, que é guardar N coisas complexas que não tem uma lógica passível de adivinhar na cabeça, né? E repetir isso como se fosse um computador. O ser humano é péssimo para fazer esse trabalho. O ser humano é bom para pensar, criar, conectar coisas que não são óbvias, né? Então, eu acho que a causa raiz não é você ter um segundo fator de autenticação, é você se livrar desta porcaria de fator de autenticação que é o usuário e senha. Eu acho que é muito mais nessa linha. E é uma coisa radical de falar. Graça, no começo você comentou, eu estou desde o início, eu lembro, deu no primeiro Security Leader dizendo assim pro Rodrigo, né? Pô, a gente está aqui pensando que vai lidar com assuntos complexos de segurança, estamos correndo atrás de senha em branco, você lembra disso? A gente rindo desse assunto lá no primeiro Security Leader, mas é porque é isso, senha é um controle horrível, a gente precisa se livrar dele. E talvez não seja nem múltiplo fator de autenticação, mas um fator de autenticação que não seja tão difícil para o usuário. E isso casa muito com essa discussão de que todo mundo está sendo obrigado a usar. No case da Natura, as pessoas não reclamaram de ter que aprovar no celular, e a gente implantou isso em larguíssima escala para acessar o Office 365, para acessar a VPN, para acessar tudo. O pessoal reclama muito menos do que quando a gente aumenta a quantidade de caracteres da senha em um dígito a mais, né? Então, eu acho que a questão está muito mais aí. Que interessante, porque tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, que é da conveniência, né? Então, na verdade, esse depoimento e esse case, como sempre polemizando aí o Tiziano, mas muitos já estão dizendo que a senha realmente no futuro está aí com os dias contados. Pierre, você pediu a palavra aí, muito interessante agora essa colocação do Tiziano, né? Sem dúvida, Graça. A senha é a coisa mais complexa, eu acho que a gente pôde trazer para o nosso usuário, né? E pior, a gente é mais cruel ainda. A gente diz que ele tem que usar várias senhas diferentes, em vários. A gente torna a vida da pessoa um inferno, né? E aí ele olha para a gente, lá vem o cara da segurança com aquela senha dele, né? A gente é sempre mal visto por causa dessas iniciativas. Então, realmente, assim, ó, e a questão da conveniência, né, que é o tópico do debate, a gente tem que trazer para esse cenário de análise, porque a gente precisa ser mais inteligente em prover esse tipo de autenticação, né? A gente não pode simplesmente pegar uma senha que era de 8 caracteres e transformar ela em 30 e achar que está fazendo um benefício para a segurança, porque não está. O usuário vai ser muito criativo e ele vai dar um jeito de conseguir uma senha pior do que aquela de 8, né? Então, a gente tem que trazer mecanismos que promovam uma autenticação mais forte e mais usável. Esse é o desafio. A partir do momento que a gente conseguir isso, o usuário vem para o nosso lado, né? E vai adotar aquele mecanismo, vai adotar aquela nova estratégia, vai colaborar e vai tornar o processo de autenticação mais forte. E até, acho que foi o Rui que comentou a questão das pessoas, né? Semana passada a gente fez um evento interno aqui e a gente estava falando isso, né? Outra iniciativa que a gente precisa tentar de alguma forma conduzir é fazer com que as pessoas todas elas entendam que segurança não é um problema da equipe de segurança da informação. É um problema de todas as pessoas. Todos precisam se apropriar desse problema e de alguma forma colaborar com a solução dele, né? Porque a gente precisa usar isso até para alcançar essa questão da usabilidade, da conveniência, né? Agora, só para fechar tá difícil fechar esse primeiro bloco, hein, o Sérgio, porque o pessoal aqui, inclusive, da plateia, também mandando bastante comentário. Mas tem uma aqui que eu acho, Sérgio, que você podia comentar só para a gente fechar esse bloco. O comentário é do Diego Nunes Biati, ou Biac, não sei. Mas, enfim, ele diz assim: Sérgio,
Engenharia social vem derrubando todas as ferramentas. Falta muito processo e cultura voltada para a segurança dentro das empresas. Como você acha que as ferramentas também podem combater a engenharia social? Difícil, hein, Sérgio? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é provocativo da plateia também. Não, faz todo o sentido o que foi comentado. Eu acho que eu vou apimentar ainda um pouco mais essa história da engenharia social. E eu gosto de provocar também, né? Porque tem que provocar. A história, né? É o que o Tiziano falou, a história da senha. A história da senha, o Pierre falava agora, a gente piora a vida do usuário. Não só isso, a gente, às vezes, a gente fomenta o uso de qualquer senha. Então, o cara traz a senha da rede social para dentro da corporação. Vira o caos. Quer dizer, vira completamente o caos. Eu vou explorar um pouco isso, até para responder a história do acesso mínimo, que eu quis deixar correr um pouquinho, que a gente sabe que gera muita comoção com a audiência, e não é por aí o caminho. Eu acho que a gente tem um equilíbrio muito forte nessa história do acesso mínimo, já entrando numa pegada de Zero Trust também. Então, quando a gente fala da engenharia social, a gente tem possibilidades. Eu vou tentar construir uma ponte agora entre dois cenários, uma passada pelo Godoy, que foi bastante feliz, e outra pelo Tiziano. Vou começar com a nossa história de banco, que eu acho que foi o Godoy que lá no início trouxe a experiência bancária, por isso não foi impactante. A gente, em muitos bancos no país, com uma pegada digital mais forte, a gente faz o acesso ao nosso mobile banking sem senha. A gente entra com token, eventualmente, para validar uma transação, um TED, e a gente entra com a biometria nativa do aparelho. O usuário brasileiro já está acostumado com isso. Não adianta querer convencer que não tem resistência. Não tem resistência. Você pode tirar a senha amanhã. Agora, algumas corporações têm uma certa resistência, tem um histórico. Essa transição ela pode ser trabalhada se você não quiser fazer de sopetão. Mas eu garanto que se fizer de sopetão é o que o Tiziano falou. O cara vai ficar feliz da vida. Tira a senha. Você tem fatores mais robustos para implementar, não só como MFA, mas como parte de uma gestão de acesso que eu chamo um orquestrador do quê? Eu acho que não pode abolir a senha 100% do usuário regular, ok, o número de 64% que a gente falou atrás. Mas e o superadmin que o Godoy falou? O superadmin precisa de uma gestão de privilégios, precisa de um cofre de senha para acessar uma janela, um serviço na AWS, no Azure, no Google Cloud, ou fazer uma administração de base de dados, de firewall. A gestão de acesso moderna ela funciona como um integrador. Ela vai orquestrar esse acesso através de cofre de senha para o usuário com privilégio, ela vai direto para a nuvem sem passar por VPN, sobrecarregando o VPN, o usuário regular que vai acessar a tecnologia na nuvem, e ela está integrada, seja com uma governança de identidades robusta, seja com algo manual que muitas empresas ainda têm. Então, você usa todas as políticas numa console de administração para fazer uma administração moderna, orquestrar todos esses acessos, essa combinação das políticas com o multifator de autenticação robusto, que deveria ser sem senha, biometria e token, por exemplo, pode ser certificado digital se a empresa tiver uma PKI implementada, você torna isso tão robusto e tão amigável, porque já não tem a senha, e você tira proveito do single sign-on quando não tem criticidade, mas volta a pedir credencial multifator quando é crítico, que isso torna o acesso robusto, o acesso amigável, e isso permite não o acesso mínimo. Eu discordo do acesso mínimo. É o acesso suficiente. É o que o Godoy falou. Se ele é um superadmin, mas ele não está fazendo tarefa de superadmin, ele vai ter acesso de usuário regular. Exato. Então, você define isso com as políticas. Eu acho que essa história do acesso mínimo ela já não existe mais. Ela é o acesso máximo que você permite para aquele perfil de usuário, para aquelas condições. Autenticação por contexto dentro de uma gestão de acesso moderna, integrada e orquestrando todos esses acessos. Para você ter o quê? Para você ter reporte integrado com o CIEM, para você mostrar para a auditoria, mostrar para a Agência Nacional de Proteção de Dados, e o mais importante de tudo isso, efetivamente mitigar ataque, detectar uma invasão, porque você tem MFA no mercado que dura 2 semanas, o token. Se o cara faz engenharia social para roubar usuário e senha, ele também rouba o token e fica navegando ali por 2 semanas, já fez o estrago. Agora, se você tem um token que volta e meia vai ser solicitado com uma inteligência de um single sign-on inteligente, a cada 20 segundos esse token muda, isso muda totalmente o cenário do criminoso tentando fazer a movimentação dentro da rede. E as outras ferramentas vão ajudar a detectar e vão fazer
a devida ação, que aí são outras, proteção, segurança, é feita em camadas. Cada um vai ter o seu papel, o backup vai ter o seu papel, a detecção de intrusão, e o MFI é só a primeira camada ali no perímetro. Com uma gestão de acesso moderna, você vai ajudando, no meio desse processo do criminoso, você consegue identificar e consegue colocar mais barreiras. E isso, respondendo à engenharia social, esquece, está focado em usuário e senha. A engenharia social que ele vai fazer, ele vai conseguir efetivamente pegar um token em algum cenário, mas ele não vai conseguir pegar um token a cada acesso que ele vai fazer dentro da rede. Se a gente tem boas práticas implementadas e algoritmos modernos na geração dos tokens, ele não vai conseguir vencer essa barreira a cada movimentação lateral que ele fizer dentro da rede, se for usado um acesso com inteligência. Acho que eu faço aqui a minha ponte com o Zero Trust, que eu acho que seria uma ponte importante aí para um segundo bloco. Zero Trust não é uma tecnologia, como todos nós sabemos, é uma estratégia, e eu acho que a forma de implementar Zero Trust, um modelo de confiança zero, na gestão de acesso, é utilizando esses conceitos que eu mencionei. As integrações, os diferentes perfis de usuários, criticidade de aplicação, e esse modelo orquestrado com todas as tecnologias. Mas aí eu tenho, me chamou também a atenção na pesquisa, e foi o segundo slide que eu separei, e eu quero mostrar que Zero Trust ainda, a gente tem falado aqui na TVD, e ainda é um grande desafio, e a gente vai ver isso agora. Pessoal, eu quero trazer esse slide, que ele é interessante, né? A estratégia de Zero Trust ainda é nova, mas interessa muito. Mas se você vê, apenas 27% afirmam ter uma estratégia formal e adotaram ativamente uma política de Zero Trust. E, por outro lado, quase 26% está planejando e pesquisando desenvolver uma estratégia de Zero Trust. Ô, Sérgio, vamos mudar um pouquinho, antes da você comentar esses números, eu queria fazer uma rodada rápida aqui, ou até colocar o desafio aqui para um dos nossos convidados responderem. Zero Trust é realmente ainda difícil de implementar? Esses números refletem essa jornada que ainda não é um conceito novo, a gente sabe disso, mas a gente está falando dele implementado hoje. O que vocês acham? Quem poderia comentar um pouco sobre isso? Rui, Godoy, Pierre, Tiziano. Bom, acho que... eu posso me aventurar um pouquinho. Tá. Tiziano, depois Godoy e Pierre. Vamos lá, Tiziano. Legal. Você traz um tema legal desse, Graça. Você acha que todo mundo ia pular para dentro do assunto? Vamos lá. Eu acho que primeiro, assim, qual que é a lógica do Zero Trust, né? Assim, é assumir, em última instância, que você não tem controle, né? Ou admitir que você não tem controle sobre um pedaço da sua infra e você vai trabalhar o seu server-side, né, os seus serviços, de maneira que ele resista, né? Eu brincava que, eu discutia Zero Trust lá atrás, eu falava, olha, a gente tem que pensar na rede de escritório como se fosse uma lan house, entre qualquer um entra, pluga qualquer coisa e está lá, e que a gente não pode confiar em nada que está acontecendo ali, né? Então, esse é um pouco do conceito Zero Trust aí aplicado no mundo dos usuários, que eu acho que é um pouco do acesso que a gente está falando aqui, né? Interessante é que, usando ou não uma política de Zero Trust, ou pensando numa política de Zero Trust, o fato de todo mundo estar em home office trouxe o Zero Trust, né? Queira ou não queira. Exato, né? exato. A gente não confia na rede da casa das pessoas. E assim... Eu tive que mudar todo o meu sistema de monitoramento para endpoint-based. Eu tive que abandonar o conceito de cuidar de rede simplesmente porque a gente não confia. Então, eu acho que assim, 27% estão fazendo Zero Trust, o resto está fazendo e não sabe direito o que está fazendo o Zero Trust. Porque eu acho que virou... Não tem como não ter Zero Trust hoje em dia, né? Principalmente se você for falar de endpoint em rede, né? Eu acho que implementar o Zero Trust é um negócio que, em última instância... pode até ficar mais fácil do que o que a gente tem hoje, porque você controlar a sua camada de serviços é muito mais centralizado e compactado do que você ficar fazendo o controle endpoint a endpoint. O que está sendo feito ali? O que tem instalado naquela máquina? Não tem? Tem malware ali? Não tem? Então, o Zero Trust eu acho que é um mundo
até mais simples de gerenciar, né? Então, ele tem a ver um pouco com a compreensão, que eu acho que ela não é ainda unânime, o pessoal não tem ainda a compreensão bacana do que é o Zero Trust, esse é um lado, né? E aí eu me incluo nisso, eu tenho uma boa ideia do que é, mas eu acho que muita gente no mercado não saberia nem definir. E também tem uma coisa da mudança, né? Da coragem para mudança. Você falar assim, primeiro admitir que, assim, eu não vou controlar, porque hoje eu controlo, mas no fim das contas eu não controlo de verdade, porque eu não consigo segurar tudo, né? Então, tem um pouco dessa coisa de você mudar o mindset e dizer, não, vamos falar o que é verdade, eu não controlo o que acontece no endpoint. O pessoal instala software mesmo, pluga USB mesmo, e assim, é melhor eu considerar que eu não controlo do que eu ficar me enganando o bot que eu controlo esse negócio direito. Então, esse movimento de admitir o problema e pensar num cenário que é diferente do que o que a gente tenta implementar e do que a gente vende internamente, talvez seja a barreira maior, até do que pensar em que tecnologia ou que política seguir especificamente. Tá? Essa é a minha ideia sobre o Zero Trust. Muito bom. E o Gabriel Miguel aqui do Angelone acompanhando falou, Tiziano, perfeito na colocação. Gostei muito. O pessoal está rápido aqui nos comentários. Godoy, você pediu também, depois o Rui também pediu, Pierre quer comentar, e aí depois o Sérgio vai... Vamos ouvir aqui as visões sobre Zero Trust, Sérgio. Fala, Godoy. Acho que o Tiziano fez um resumo, ainda tem uma, não vou dizer uma insegurança, mas uma falta de uma definição clara, né? Porque você tem corporações hoje que estão 100% em cloud, né? Novas empresas em cloud. Aí você pega empresas com ambiente extremamente híbridas. E aí, porque o que a gente falava no passado? Proteger perímetro, proteger seu data center. Mas você continua tendo isso. Aí você passa a ter a cloud. E é totalmente diferente. Só esse conceito, você já tem que conseguir orquestrar tudo isso. Qual a maior dificuldade que a gente tem hoje de profissionais na tecnologia? Cloud. Então, a gente é carente sobre isso. E aí, de repente, você fala, não, agora eu tenho que olhar para todo esse ambiente complexo, híbrido, multi-cloud, etc. E com todo mundo que foi para casa e falar, não, agora nós vamos criar aqui um conceito Zero Trust e está tudo resolvido. Não é tão simples. Então, acho que a grande maioria dos gestores ainda estão estudando qual vai ser a melhor prática, porque, mais uma vez, a gente tinha a cultura de proteger o endpoint. Então, se o endpoint não tiver com determinados controles de segurança, quando ele fecha uma VPN, a gente bloqueia o cara no NAC e não deixa ele entrar, vai para uma rede de quarentena, receber atualização. Mas agora já se fala, não, mas não tem mais isso. Agora é cloud. O cara vai acessar um ambiente virtualizado e aí ele pode usar a máquina que ele quiser. Ele só vai lá ter um processo de autenticação adequado e ele entra e ali ele não consegue fazer mais nada. Ele não usa e o endpoint é dele. Então, todo esse modelo que tem uma particularidade de cada negócio, de cada empresa, isso está sendo muito estudado. Então, acho que ainda é um tema recente, e a gente vem trabalhando, mas o fato de ter lá os 27%, ainda acho que é muito real aquilo e tem muito trabalho para fazer em cima disso. Perfeito. Rui? Opa! Então, eu acho que o Tiziano foi bem feliz aí na colocação quando ele falou que eu ia muito nessa linha, né? Tem muita gente fazendo Zero Trust e não sabe que está fazendo Zero Trust, né? Eu acho que está fazendo sem saber e dizendo que não faz. Esse que é o mais complexo aí da questão, né? E aí, assim, o Zero Trust é uma coisa antiga, né? Eu discordo um pouco do Godoy, que ele falou, é uma coisa meio antiga. Eu acho que hoje em dia ele ganhou força, mas o conceito em si é antigo, não é uma coisa muito nova, mas acho que com a pandemia, com o trabalho remoto, essa coisa toda, esse momento que a gente está vivendo, ganhou muita força. Eu acho que tem uma confusão na definição do conceito, assim, é uma quebra de paradigma. Então, assim, tem muita gente querendo implementar a Zero Trust como se fosse uma ferramenta, um produto, uma coisa, e não é isso, né? É um conceito. Então, isso talvez dificulte um pouco, assim, eu acho que por isso que eu acho que a pesquisa ali
mostra, na minha leitura da pesquisa, né, que tem um percentual das pessoas e das empresas entendendo o que é isso. Né? Exato. Entendendo, conhecendo, porque é uma quebra de paradigma, né? A gente vai ter que mudar a forma de acesso, a gente vai ter que mudar a forma de conexão, a gente vai ter que mudar algumas coisas aí que é super disruptivo. A gente vai deixar de trabalhar e fazer de uma coisa que a gente vem fazendo há muitos anos para fazer de uma outra forma. E tudo que é muito disruptivo, a gente precisa entender bem, né? Antes de se meter, antes de se aventurar. E eu acho que tem esse tempo de amadurecimento, de entendimento, que eu acho que é natural, mas a gente já vem falando disso na minha empresa já há algum tempo, a gente já está estudando, já está vendo, e eu acho que é um movimento bem natural. Aos pouquinhos, a gente vai encaixando, né? Pô, o cara está trabalhando remoto, e aí está com MFA, está com isso, está com aquilo, e aí a pessoa diz, pô, isso aí já é um pedaço do Zero Trust. Agora Exato. Tem que começar a unir os pontos e montar o quebra-cabeça. Eu acho que é esse que é o desafio que a gente vai começar a ver aí final de 21, 22 e 23. O Sérgio, eu queria que você comentasse, mas principalmente o que a plateia está trazendo aqui, é um pouco o que o Tiziano falou, que talvez muitas empresas estejam já implementando isso, quer dizer, a gente teve que partir de uma confiança zero no momento que foi todo mundo para casa. Então, concordando aqui com o Tiziano, foi uma adoção quase que involuntária do Zero Trust. Mas, por outro lado, me parece que tem desdobramentos, que eu acho que foi um pouco o que o Godoy colocou. Então, talvez aí, Sérgio, o que você poderia comentar? Porque o Luiz diz o seguinte, né? O Luiz Feito diz o seguinte: o modelo Zero Trust pressupõe que pode haver invasores dentro e fora da rede. Portanto, nenhum usuário ou dispositivo deve ser confiável por padrão. É isso, Sérgio? Eu acho que, além de estar corretíssimo o comentário, vai de encontro ao que todos falaram. Todo mundo, de uma forma ou de outra, já está implementando o Zero Trust, um modelo de Zero Trust nas diferentes camadas da segurança cibernética. Aqui a gente vai concentrar na gestão de acesso, Zero Trust na gestão de acesso. Só que, quando a gente pega um conceito, uns números, né, falando de 27%, 26%, se a gente soma os dois, dá 53%. Isso comparado com o passado, que Zero Trust sempre existiu, mas não tinha um foco, não ganhou a força que acabou acontecendo com a pandemia, eu acho bastante relevante. E tem outro lado... Você está somando aí para considerar que ou está implementando ou está estudando, né? Entendi. Perfeito. E a gente, quando compara isso com o passado, é um número já bastante relevante. E concordo com o que eles disseram. Tem uns 40 e tantos % que está implementando, mas não tem muito a consciência do modelo. Mas eu acho que já estão fazendo as perguntas corretas. O que o Godoy falou? VPN. Pô, não precisou da pandemia. A gente foi para a nuvem, já existia um desafio em relação à VPN. Você entra dentro da rede quando está em viagem, vamos pensar antes de pandemia. Entro por uma VPN e tem que sair por um proxy, que é outro ponto de vulnerabilidade. Quando, na verdade, eu posso integrar diretamente com a tecnologia na nuvem, com MFA, gestão de acesso, sem sobrecarregar a VPN. Foi todo mundo para a pandemia? Foi um tal de uma galera subir e superdimensionar a VPN? Para quê? Para você entrar, sair e acessar o 365. Quer dizer, essa consciência ela demorou. Então, eu acho que quando a gente tem o estudo ou informações do início do ano passado e a gente traz para esse resultado de agora, um ano depois, a turma já começou a se conscientizar. Eu acho que quem responde positivamente a Zero Trust fala de um Zero Trust com eficácia. Como é que eu implemento o Zero Trust na minha estratégia de segurança cibernética com eficácia? Ou eu vou implementar ou eu já comecei a adotar. E tem a turma que está implementando. Não tem um profissional hoje de TI que não esteja questionando para que eu vou crescer VPN se eu estou integrando com uma penca de solução na nuvem. Eu tenho que focar na VPN porque é interno. Eu tenho que fazer... Por isso que a gente fala... Eu não estou falando de solução Thales. Óbvio que a gente também endereça dessa forma, mas eu estou falando de boas práticas na gestão de acesso. Uma gestão de acesso moderna, ela precisa orquestrar. Ela precisa estar integrada com o cofre de senha que o Godoy mencionou.
integrado com a governança, integrado direto com todas essas tecnologias na nuvem e a infraestrutura pública, o ambiente híbrido, você tem a AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Azure. Você tem que integrar isso naturalmente usando ferramentas para acessar de uma forma robusta e amigável, ou seja, tirar proveito do single sign-on. Outra dor de cabeça de todos eles, eu acho que nenhum deles vai negar aqui, servidor com porta exposta na rede. RDP, Remote Desktop Protocol. Tem gente que endereça... Na pandemia, eu participei de um painel no México no final do ano passado, o cara falou, eu não tenho, tirei tudo. Solução radical. Tem o outro que a maioria coloca um gateway no meio. Desculpa, é uma solução temporária, é uma boa solução temporária. Mas o criminoso ele vai bypassar esse gateway. Agora, se eu consigo meter o MFA lá dentro do servidor, eu, para acessar esse servidor, cheguei nele, eu digito o usuário, e tenho que digitar o MFA e defino que tipo de MFA eu vou colocar dependendo do usuário que está acessando, eu faço o paralelo com adotar MFA para um Windows Logon e Mac Logon, ligando a máquina. Isso sim é um uso eficaz da gestão de acesso. Não adianta botar MFA, você tem que definir as políticas e criar essas políticas de uma forma que ela seja extremamente eficaz e, ao mesmo tempo, amigável para os seus usuários. Então, eu quis rodar um pouco esse panorama dos casos de uso, como a gente comentou, porque é o que o Tiziano falou, tem que enxergar como uma lan house. Você agora tem que proteger os acessos, entender quem está acessando, para que está acessando, como. Dispositivo, o cara está usando o tablet familiar, ele pode usar, põe uma autenticação mais robusta. Ele está usando o computador compartilhado, é um call center, que 3 caras usam em 3 turnos diferentes. Não posso entrar call center financeiro. PCI, não posso entrar com token, não posso entrar com celular. Coloca não precisa nem de agente. Pelo portal acessando o serviço, eu coloco um token que é uma matriz de números. Não precisa instalar nada no computador. A gente não volta ao passado, aqueles plugins Java de Internet Banking que eram um pesadelo para todo mundo. Não. Faz um acesso com um token no computador que é do usuário, não é do computador. Então, você tem forma de autorizar tablet familiar, você tem forma de autorizar computador compartilhado, viajei, comprei o telefone e troquei o telefone. Vai me colocar uma autenticação robusta para validar que fui eu que troquei de telefone efetivamente. Então, são as políticas que vão ajudar em tornar amigável e robusto esse acesso, orquestrando todo o resto. Sim, perfeito. E os exemplos são muito bons, né, Sérgio? Porque vão trazendo aí a realidade. Eu estou acompanhando aqui o nosso tempo, e tem muitas perguntas aqui da plateia. Eu queria fazer agora uma rodada um pouco mais dinâmica, né? E eu vou trazendo as perguntas, e aquele que se candidatar, pode responder, e se ninguém se candidatar, eu me candidato a escolher um de vocês. Como sempre funciona, né? Então, vamos lá. Vou passar essa para o Pierre, nem vou candidatar. Pierre, você ficou quietinho nessa rodada do Zero Trust, mas olha o comentário do Gabriel Miguel aqui. Pierre, Zero Trust, para mim, é o princípio do relacionamento humano. Primeiro desconfio para depois interagir. Creio que isso deve ser natural dentro das empresas ou não? Você acha que se pode trabalhar o conceito Zero Trust indo por esse lado da desconfiança humana? Excelente colocação aí do Gabriel, né? Isso. A gente costuma, às vezes, ter dificuldade para entender um conceito, né? E quando a gente traz abstrai para um outro cenário, fica fácil de entender, né? Exato. Mas é isso aí, né? É o que os colegas já falaram. Zero Trust é um termo relativamente, né? Nem é novo, mas relativamente recente aí. Mas o conceito que está por trás dele é muito antigo. Tá presente, está no universo de segurança da informação há muito tempo, né? Conversa com o princípio do mínimo privilégio, né? São coisas que fazem parte desse cenário há muito tempo. E sim, dá para se pensar, né, nesse correlacionamento que o Gabriel propôs, né? Nós somos assim, né? Quem de nós confia por default? Né? Nenhum de nós confia por default. A gente desconfia por default. Então, sim, se a gente pensar em política, em estabelecer estratégias para desenvolver esse tipo de abordagem na organização, esse é um caminho que faz sentido, sim, é um caminho que facilita o entendimento e o convencimento das pessoas. Perfeito.
Mais uma outra pergunta interessante aqui, e é óbvio, né? Eu estou direcionando aqui, mas se um responder e o outro quiser comentar, por favor, fiquem à vontade. O Alexandre Furquim diz o seguinte: eu concordo que... esse aqui é para o Tiziano, que ele comenta aqui o seu nome, Tiziano. Concordo que o Zero Trust, de certa forma, já esteja sendo implementado e muitos não se deem conta. Mas, na minha opinião, ele envolve maturidade tecnológica organizacional, tal como o conceito de passwordless é uma mudança orquestrada e gradual. Na sua opinião, Tiziano, qual é o próximo passo? Depois de se dar conta de que está implementando sem saber, ele coloca você aqui um pouquinho, te desafia um pouquinho a ver que tem uma jornada aí, né, Tiziano? Então, Isso. qual seria o próximo passo? Né, avançando aí no Zero Trust, né, a transformação em direção ao Zero Trust, no fim das contas, é uma troca de controles, né? Então, você precisa identificar os controles que estão estabelecendo essa confiança que a gente tem em determinadas infraestruturas ou máquinas, endpoints e tal, e substituir por controles que deixem o seu serviço rodar independentemente dessa confiança. Então, hoje você deixa, né, tentar me explicar melhor, você deixa de controlar o serviço confiando nos controles que você tem nas pontas. E a ideia é começar a fazer essa migração. Então, entender que controles eu posso aplicar no meu serviço que farão com que eu possa desligar o controle na ponta e continuar dormindo à noite. Se bem que, não conheço nenhum CISO que durma à noite. Eu brinquei com a minha CEO esses dias que eu até vendi a minha cama, eu não uso mais, não consigo mais dormir. Mas é um pouco isso. Então, o caminho assim, é isso, é entender essa substituição de controles. A grata surpresa é que provavelmente os novos controles no serviço acabarão saindo mais barato e muito mais fáceis de gerenciar do que os controles antigos, porque eles são super pulverizados, né? Então, é isso, eu acho que o caminho é um pouco esse. Olhar os controles da ponta e entender como eles podem ser substituídos por controles nos serviços. E a hora que você tiver o seu serviço razoavelmente independente da segurança na ponta, é porque você chegou lá no modelo Zero Trust. Perfeito. Sérgio, talvez essa aqui você possa responder ao Tiago Giorgetti da Autoglass. Qual é a sua visão sobre a utilização de Machine Learning e ciência de dados para monitoramento de acesso? Vocês já estão trabalhando nesse sentido? Olha, já existem pesquisas nesse sentido, mas eu ainda vejo, eu acredito que nossos colegas aqui vão confirmar isso. Eu acho que a gente ainda tem muito a fazer. Quando a gente aqui discute a forma de fazer um modelo de orquestrar os acessos, identificar, integrar com o CIEM, definir as políticas. Você tem forma de definir as políticas de acordo com os dispositivos. Vou reiterar esse ponto, porque isso é importante. Isso não existia na autenticação há 10 anos atrás. Você pega perfil de usuário, define perfil de usuário. Você define criticidade das aplicações, com dados sensíveis ou não, e você coloca uma autenticação mais robusta ou menos robusta, tirando proveito ou não do single sign-on. Você agrega nessa variável o range de IP de onde você está acessando. Eu estou acessando de fora do país agora. De que país eu estou acessando? Eu posso bloquear? Tem um exemplo clássico que eu vou tentar dar super rápido, de uma empresa que e-commerce trabalha com campanhas de advertising e tinha um range de IP bloqueado, que é por onde vem ataques de ransom. Óbvio que os ataques podem ser maquiados e parecer que estão vindo do Brasil, mas tem uns que têm o IP original. Então, ele tinha bloqueado aquele acesso em determinado país. E numa das campanhas de advertising, por questão de balanceamento de carga, quem gera a campanha veio daquele determinado país. O que aconteceu? Ele perdeu a campanha. Foi feita uma reunião, liberou o acesso. Quando ele libera o acesso, o que acontece? Ele está ainda na questão da governança, autorização, verdadeiro ou falso. Ele liberou os IPs daquele país. Ele sofreu um ataque. Agora, se você tem uma solução inteligente, com o MFA orquestrando tudo isso, e a política de acesso define, ok, eu vou liberar desse país, mas qual o range de IP que eu vou receber essa campanha? E os outros eu bloqueio. Então,
política de acesso é fundamental. Se ele faz isso, ele recebe as campanhas, mas o criminoso teria que entrar pelo mesmo IP da campanha para conseguir realizar o ataque, diferente do cenário que eles viveram. Então, é um cenário mais ou menos fictício, eu trouxe alguns elementos aqui para não torná-lo 100% real, mas foi um caso real, baseado em fatos reais recentes no mercado brasileiro. Então, é importante você definir dispositivo, de que dispositivo está acessando, você cria essas regras, combina isso com token, soft token, hardware token, certificado digital, biometria, OTP por SMS, os diferentes sabores desse mundo da autenticação, que a gente, muitos na indústria, consegue prover. Você tem a combinação essencial para o Zero Trust, para o Single Sign-On inteligente, para colocar inteligência no controle e na forma orquestrada desse acesso. Perfeito. Para vocês, algum comentário sobre essa utilização de Machine Learning e ciência de dados para monitoramento de acesso? Algum comentário adicional aqui dos nossos participantes? Senão vou passar para uma segunda questão. Opa! Então vamos lá, Luciano. Queria monopolizar, mas esse tema eu adoro. Olha só, eu vejo uma oportunidade gigante de IA e Machine Learning na questão de gestão de acesso. E por que eu faço isso? Digo isso, né? É muito complexo a modelagem da arquitetura de acesso de uma empresa grande como essas que a gente gerencia, né? Você tem, num lado, um extremo, o RBAC, né? O acesso baseado no seu papel na empresa, né? Você tem no outro extremo o acesso discricionário, que é assim, eu quero, eu peço, o gestor aprova. E aí você tem um balanço para fazer um equilíbrio entre esses dois modelos que é essencial, porque o discricionário gera uma granularidade e necessidade de controle muito pesada. E o RBAC é tão amarrado que você não consegue normalmente responder às mudanças nos processos e nas organizações dentro da empresa. Então, achar esse equilíbrio, o que acesso você vai tratar como discricionário, o que você vai tratar como role-based, e como é que você vai gerenciar, é um negócio muito complicado, né? E, assim, IA, eu fico imaginando um repositório, né, de dados de quem acessa o que, quando, que perfil usa quando, que vá aprendendo com a atuação da empresa e comece a me dizer, olha, esse acesso aqui, ele é um bom candidato a ser role-based, porque você tem esse outro é role-based, mas ele é um bom candidato a ser discricionário, porque na prática só um cara usa no departamento, e começar a fazer o aprendizado e mais, né, perceber a mudança sozinho, porque você até pode fazer um mega projeto, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, de entender todos os roles, quem encaixa com o quê, que perfil de cada aplicação, vamos automatizar a autorização, né, é aquele processo que é uma delícia e um inferno ao mesmo tempo. Mas o problema é que você, às vezes, chega no final do projeto, o que você mapeou no começo não vale mais, por causa do dinamismo da empresa. Então, eu vejo um potencial gigante para usar IA para ficar lendo, né, toda essa mudança de cenário, os acessos que acontecem de verdade, para você ir adaptando o seu modelo, né, de arquitetura de acesso. Então, tem um potencial gigante aí, né, e difícil, pouco explorado, né, e não é simples, né, não é um produto de prateleira, é uma coisa para sentar, desenvolver, pensar, até produzir uma coisa bacana nesse sentido. Perfeito. Godoy pediu a palavra e depois o Sérgio. Se não for nessa ordem, me desculpe, mas vou passar a palavra. Eu acho que o Sérgio estava na frente. Vai lá, Sérgio. Estava na frente? Eu só vou complementar rápido, Godoy, porque eu concordo com o Tiziano. O potencial existe, a gente tem investigado, eu só acho que quando a gente vem para a média do mercado brasileiro, a gente está um patamar atrás. Mas é isso mesmo. E o processo é contínuo. Você termina de mapear, não existe isso de terminar. É um processo contínuo, e a inteligência artificial no futuro ela vai contribuir muito para isso, por isso as pesquisas em andamento. Mas eu acho que a gente está num cenário ainda distante quando a gente fala de mercado brasileiro de uma forma geral. Óbvio que algumas empresas mais avançadas que outras. Mas vai lá, Godoy. Perfeito. Não, complementar bem ali, né, o que o Tiziano falou, e ele contando ali, eu lembrando dos meus projetos. Todo projeto de gestão de identidade que eu iniciei, nunca no final era a mesma coisa, mudou tudo, mudou diretoria, mudou estrutura, e aí você fala, a gente tem que trabalhar por área, e aí resumo, né? O que eu vejo? Eu vejo que, no futuro, os RBACs, todos eles vão ser construídos por inteligência artificial.
porque vai ser o modelo onde as pessoas estão ali naquele ambiente vivo e aquilo vai compondo, porque o cara que está trabalhando dentro do modelo adequado, tudo que ele acessou, tudo que a área dele acessou, pum, vira um perfil, e aquilo pode ser mutante, ó, ganhar uma nova atividade. Agora, o que eu acho mais interessante nesse modelo é que a arte da graça nesse processo vai ser a gente conseguir detectar em tempo real, com inteligência artificial, fraudes internas. Porque vai desviar totalmente do padrão e pela combinação de suas regras corporativas, e aí a gente falava muito de SOD, que é entender todo aquele processo de conflitos, né, de funcionalidades conflitantes dentro de um perfil, não só isso, lógico, não só identificar isso, mas no momento de uma ação que seja ali ilegal, ter um alerta em algum lugar e bloquear essa ação. Acho que isso vai contribuir muito. Excelente. Pierre também pediu a palavra. O pessoal já falou bastante, né? Eu não quero ser repetitivo, mas a Graça perguntou no começo se esses mecanismos, né, inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial são úteis para esse processo. Inteligência artificial é meio que uma panaceia, né? É difícil dizer aonde que isso não é útil. É claro que tem que ser bem aplicado, os algoritmos têm que ser convenientemente adequados ao processo que ela está sendo aplicada, mas isso, e é o que o Godoy comentou agora, né? Eu acho que o futuro vai trazer isso de uma forma muito onipresente para a gente. Os RBACs, as roles vão ser dinamicamente construídas, talvez, né, por mecanismos desse tipo. Então é difícil dizer que não, isso aí não se aplica, para esse cenário não se aplica. Eu acho que se aplica sim. Muito bem, inclusive. Perfeito. Acho que o Rui também quer complementar. Só um comentário rapidinho, né? Que quando a gente associar o inteligência artificial com o CIEM, fazendo os casos de uso bem adequado, acho que aí a gente amarra todo o processo de gestão de incidente, de acesso, que aí fica bem bacana, bem legal, porque o CIEM tem uma capacidade de você gerar os casos de uso, né? E a inteligência artificial tentando aprender e aprendendo com o comportamento das organizações. Então, aí eu acho que eu concordo totalmente com o Sérgio. Acho que a gente tem uma jornada longa aí pela frente, né? A gente no Brasil ainda está muito imaturo, acho que não tem tantas empresas indo por esse caminho, mas eu acho que tem uma oportunidade gigantesca aí nos próximos anos aí. Perfeito. E, Sérgio, para fechar essa rodada e a gente entrar nos comentários finais, aqui houve uma provocação também para você. Alguns comentários aqui, acho que Tiziano falou, Godoy reforçou, que os projetos de gestão de acesso, eles muitas vezes começam, né, e são longos, são difíceis, envolvem uma série de considerações, de processos, de áreas de negócios, e quando, às vezes, ele é finalizado, já tem que começar de novo. Então, o pessoal aqui querendo saber um pouquinho como é que você tem visto aí na prática os líderes lidando, né, e contornando esse desafio, né? Eu acho que tem um bom ponto aqui, mesmo, acho que está um pouco mais... Eu vou fazer um comentário que eu acredito que ele esteja um pouco mais distante quando a gente fala de CISO, de quem é efetivamente de segurança da informação, mas que muitas vezes gera uma complexidade para quem está um pouco distante, ajudando no processo, porque não é um trabalho sozinho do CISO, ou da área de segurança, é de TI, é de finanças, é de compliance, e eu acho que essa dificuldade que falam dos processos de gestão de acesso é que quando a gente fala de MFA, gestão de acesso, basicamente a gente está falando do guarda-chuva de IAM, Identity and Access Management, como o mercado conhece. E quando a gente fala de IAM, por isso que eu falo de orquestrar, a gente tem soluções específicas, como o MFA no passado. Para que a gente usava MFA? Para VPN, basicamente, às vezes um logon do Windows integrado com o diretório ativo, ponto. Não existia integração com as tecnologias. Eu tenho um cliente outro dia que desenvolveu via a integração com a intranet dele. Além das nuvens, quer dizer, ele pega a aplicação legada e faz a integração, ele está fazendo o dever de casa. Só que quando a gente traz essa visão de que IAM, né, de que gestão de acesso ela é complexa e ela é lenta de implementar, a gente está pegando, por um lado, uma visão do passado, aquele ambiente on-prem, que incluía a parte de governança,
Governança não é um projeto plug and play, não é um projeto rápido, as implementações são lentas. Se você quer automatizar uma governança, e a gente conversa muito com os fornecedores, porque a gente está integrado com eles, um em particular, aqui no Brasil, a gente é muito próximo, é um projeto totalmente diferenciado. E é isso que a gente estava conversando. Quando a gente promove a solução em bundle, né, a governança da identidade, o Identity Governance, para provisionar e autorizar de uma forma automática, de uma forma automatizada, junto com a nossa gestão de acesso integrados, que a gente tem projetos conjuntos assim em diferentes partes da América Latina, normalmente eu falo, vamos começar com o MFA porque ele é plug and play. Tudo que está na nuvem é plug and play. Então, essa história da complexidade, por isso que eu digo que é um quick win. Você já cria uma barreira, já cria uma dinâmica, já cria um aculturamento com relação ao MFA ou com o uso daquele token, ou para uso para determinada aplicação, ou até no logon. E isso é rápido. Isso, se eu não estiver integrando com uma aplicação on-prem, um diretório ativo mega complexo, que precisa de uma governança, se eu estou integrando com um diretório ativo normal, ainda não automatizado, ou já algo pronto, isso é rápido de implementar. Você integra a VPN, integra com o diretório ativo e integra com todas as aplicações na nuvem, porque elas são drag and drop na nossa solução, qualquer outra de mercado. Tudo que é nuvem segue um protocolo específico e é drag and drop na ferramenta. Você define a política e implementa o MFA ali, com senha ou sem senha. Single sign-on inteligente, ou de que maneira o single sign-on vai existir naquela solução. E você puxa isso desde o logon de Windows ou Mac e puxa no RDP. Então, existe uma confusão no mercado para alguns profissionais, que eu acho que estão distantes da área de segurança, onde confunde, às vezes, com uma solução de cofre de senha, com a de governança, com a parte de MFA. Por quê? Porque no passado, quando era on-prem, normalmente eram provedores de uma solução IAM full. Tinha tanto a governança como o multifator de autenticação. E hoje isso está bem segregado, e a gente se complementa e se integra. Então, reafirmo, é plug and play para soluções na nuvem, é muito rápido de implementar. E é um quick win importante para continuar avançando no projeto em integrações que vão ser mais complexas, que sempre vão existir. Perfeito. Bem, o tempo correu, né? Agora eu estou olhando aqui, nossa. Então, olha os comentários aqui. O César Fisch, excelente debate, proporcionado pela TVD, fiz várias anotações e vou querer rever novamente o conteúdo depois na íntegra. Muitos perguntando, hoje ainda, à tarde, a gente já vai estar liberando esse conteúdo para vocês no nosso canal no YouTube, mas também aí nas nossas mídias sociais, enfim. E o William Milani diz, a TVD já precisa providenciar o quanto antes a próxima rodada dessa discussão. Eu acho esse tema muito bom, mas a gente precisa explorar ainda muitos outros aspectos. Eu concordo, William, você mandou várias perguntas que eu não consegui trazer todas, porque fica difícil. Eu fico aqui numa luta entre ouvir, né, todos os comentários dos nossos convidados e também atender a vocês da plateia, mas a gente promete voltar, acho que gestão de acesso, autenticação, um tema sempre presente aqui, né? Uma manhã extremamente rica. Então, eu queria propor, já que nós tivemos uma manhã tão rica aqui como eu achei, e a própria audiência, que a gente fizesse rapidinho e dá tempo, uma rodada final de insights aí. Godoy, desse tema, de tanta coisa que a gente falou, o que você deixaria aí como insight importante aí nessa nossa rodada final? Bom, acho que a gente tem duas linhas, né? A primeira linha é como é que você faz sua governança hoje de suas credenciais. Acho que esse é o primeiro desafio. E você tem em mente de primeiro, quais são suas credenciais, né? Não só pensando no seu colaborador, mas principalmente no seu ambiente administrativo, que ali sim a gente tem um grande impacto. Como é que você faz, como é que você se estrutura e quais controles você tem. E pensando no próximo passo, quando a gente fala aí de Zero Trust, que é essa jornada que todo mundo, de alguma forma, tem olhado mais forte agora, se você pensa em tirar o controle dos seus endpoints, o que você está colocando aqui, pensando, e acho que foi legal quando a gente falou ali na questão de serviço, né? O Tiziano falou uma coisa muito legal. Cara, imagina numa empresa complexa, com 50 mil funcionários, 50 mil endpoints que ela gerencia, e ela fala, agora a gente vai começar a trabalhar serviço. Serviço 1 já está, serviço 2, fechamos todos os serviços. Agora,
pega esses 50 mil colaboradores e esquece o endpoint deles e vida que segue. Então, acho que essa é o desafio, é a jornada que a gente tem que pensar. Em cloud, muito mais fácil, né? Como também o Sérgio comentou. Mas os ambientes são muito híbridos ainda, né, Godoy, como você falou, né? Quem trabalha no varejo como eu sabe que não é simples assim, e que Exato. a gente tem tudo junto e misturado. Então, tem um grande desafio aí. Perfeito. Pierre, um comentário rápido aí, final, um insight de tudo que a gente discutiu, que você acha importante frisar. Eu acho que a gente, às vezes é necessário a gente dar uma paradinha, olhar para coisas mais conceituais, mais básicas, né? Para poder tirar mais proveito do novo. E uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente, vem um pouco de encontro com o que o Godoy comentou agora, né? De a gente, talvez, em algum momento, aí, abandonar o controle do dispositivo, né? Passar a focar em serviço, ou, enfim. O nosso objetivo, no final das contas, não é proteger o dispositivo. Né? O nosso objetivo é proteger a informação que é um ativo do nosso negócio. Né? Exato. Então, isso é conceitual. Né? Então, talvez, não sei se é um insight, né? Mas, enfim, eu acho que o recadinho aqui é a gente exercitar um pouquinho, né? Essa questão do conceito para poder melhor aplicar aquilo que a gente tem de novo. Perfeito. Muito bom, excelente. Porque, no fundo, a informação é que é o grande valor aí disso tudo, né? Rui, exatamente. Obrigada, Pierre. Rui, uma conclusão, não conclusão, né, Rui? Porque é difícil concluir. Como você falou, é difícil dizer estou 100% protegido e é difícil concluir num tema como esse, em segurança, né? Exatamente. Só fazendo um comentário final, assim, baseado no que o pessoal tem falado, né? Assim, obviamente, a gente falou bastante sobre isso, né? A gente tem que proteger a informação. A informação é o principal ativo das organizações hoje em dia, né? E é a informação que os atacantes estão atrás, né? Para qualquer interesse financeiro, uma vantagem de negócio, até questões governamentais hoje em dia, a informação é super relevante. Agora, para ter acesso à informação, normalmente os atacantes estão atrás de uma credencial. E principalmente as credenciais privilegiadas. Então, a gente é um tema assim, bem relevante, acho que tem que estar na agenda de todas as empresas, melhorar esse processo de gestão de acesso, né? Com o mundo remoto que a gente está vivendo e provavelmente, como a gente também já falou, sem volta, a gente tem que partir para novas soluções disruptivas, modernas. Então, assim, é um tema que eu acho que todo mundo tem que estar bem antenado, bem consciente, porque assim, todos os ataques, todos os incidentes de segurança, os atacantes estão atrás de uma credencial, né? E aí a gente foca também, e aí pode ser qualquer credencial, de repente ele consegue uma credencial comum, mas vai fazer movimentação lateral até chegar numa credencial privilegiada. Então, a gente tem que ter muita atenção aí nesse tema, por isso que eu acho que esse tema é muito importante aí para todo mundo. Com certeza, Rui. Ticiano, sua vez aí de deixar aí uma pensata, enfim, alguma coisa, um insight. Bom, o insight que eu tenho sobre gestão de acesso é meio assim, se um usuário está reclamando de uma falta de acesso para fazer algum processo de trabalho, é porque ele não está com o mínimo acesso, ele está com menos do que isso. Né? E eu acho que a grande dificuldade é a gente estabelecer o acesso necessário para trabalhar diante das constantes mudanças na organização. Uma boa gestão de acesso, ela é absolutamente transparente para quem está fazendo o que deveria fazer. E não é o que a gente consegue entregar nas nossas empresas, infelizmente. A pessoa esbarra na questão do acesso fazendo o que ele deveria fazer, o que o chefe dele pediu dentro do processo de trabalho dele. Então, tem todo um problema aí. E a gente, muitas vezes, confunde quem é o nosso inimigo. Né? O nosso inimigo é o cara que está abusando do acesso, não alguém que precisa do acesso diferente para trabalhar. Então, esse é um insight. Então, eu acho que nós vamos conseguir delimitar a fronteira e deixar o fraudador de fora e o trabalhador dentro do acesso, quanto mais eficientemente a gente conseguir responder a essa mudança constante das organizações e identificar
quiçá um dia em tempo real, o acesso realmente necessário para o pessoal trabalhar. E esse é o grande desafio, esse ainda está lá na frente e é o que a gente tem que mirar. Com certeza. O acesso necessário, muito bom. Sérgio, chegamos aí, 2 minutinhos só de estouro aí no tempo, consegui, né? E foi super sensacional. Mais um comentário aqui, ó. Excelente evento. Precisamos aprofundar alguns temas, acesso, credenciais privilegiadas e essa questão que o Tiziano trouxe agora no final, esse insight do acesso necessário. Então, assim, temos que continuar, tem muita coisa ainda, né, Sérgio, para ser dita aí sobre esse desafio. E esse é um debate contínuo, né? Não é de hoje que vem à tona a história do acesso mínimo, o acesso máximo, o acesso necessário. Eu acho que o Tiziano resumiu bem. Tem que ser transparente, ninguém tem que reclamar do acesso, e ele tem que funcionar com inteligência. Então, eu vou pegar um pouco o gancho do Rui, porque eu gostei muito e vai em linha com boas práticas que vêm, inclusive, depois dos ataques nos Estados Unidos, principalmente Colonial, com o Executive Order, a ordem presidencial do governo americano. A gente tem que proteger a informação, é a última ponta, e tem que proteger o início desse processo, e, como todos falaram, é um processo em camadas. Mas, da ordem presidencial, o que saiu? Multifator de autenticação, que eu faço uma evolução para gestão de acesso, com essa inteligência que a gente conversou aqui, e criptografia de uma forma transparente, sem impacto em performance, para proteger. Porque, no final, quem sequestra o dado com ransomware ou sem ransomware, a primeira coisa que faz é criptografar a informação. Se você tem ela criptografada e vai recuperar, como alguns fizeram aí, de uma forma bastante interessante, com o seu backup, conseguiram restabelecer o serviço. Se você está com a informação sensível criptografada, já pode até se despreocupar, porque o criminoso não vai ter o que fazer com aquela informação. E se você já restabeleceu o seu serviço, vida que segue. Tem que comunicar às autoridades, o plano entrou em ação. Quer dizer, não é um processo para nada simples, a gente conversava isso na prévia, inclusive. Mas, então, proteger a informação. Falo isso porque a gente conhece bastante, porque também na Thales a gente tem a parte da criptografia. Mas vamos falar da gestão de acesso, é o primeiro ponto. O perímetro foi desconstruído, ele já não existe mais. Não é só dispositivo, não é só endpoint, quer dizer, tem diversas formas de você fazer esse controle, mas fazer pensado o acesso de uma forma orquestrada te dá um quick win importante, te dá ferramentas para você apresentar perante a auditoria, perante aos estatutários, mostrar que tipo de defesas são existentes e como você mitiga ataques, desde o ponto do roubo de credencial, que pode acontecer, então, de um acesso, quando ele acontece logo no início, e todas as outras ferramentas que se complementam para você detectar que tem um intruso na rede, que pode ser passando por um usuário interno, e todos os casos de violações de dados que a gente viu no mercado brasileiro, a imensa maioria era roubo de credencial normalmente de um superadmin. Isso. Ou, às vezes, a gente tem um panorama até novo aí, que é o Ransomware as a Service, tentando endereçar para que um funcionário coagir um funcionário a fazer certas atividades dentro da sua rede. Então, até para proteger esse funcionário, porque você nem sabe o tipo de negociação que está sendo feita naquela ocasião, pode ser de N formas, você, para proteger até os seus superadmins, inclusive, que têm privilégios, a gente volta na discussão que a gente teve aqui lá atrás com o Godoy, quer dizer, ele é um usuário regular, eventualmente ele vai ser um usuário com privilégio. Então, para proteger toda essa camada, quanto mais robusto, mas ao mesmo tempo amigável, a solução para fazer essa gestão, mais eficiente, e a gente vai funcionar com muito mais eficácia para mitigar esses ataques, a gente vai conseguir promover algo com um resultado muito mais efetivo para as nossas organizações, e é isso que a gente defende. E, para finalizar, isso não é sozinho com tecnologia. Eu trago no início que o Pierre falou, ele falou de pessoas e tecnologias, eu diria que é um tripé. Pessoas, tecnologias e processo. A gente precisa fazer tudo isso caminhar junto. Perfeito. Agradeço mais uma vez a todos vocês aí, Graça. Acho que foi bastante produtiva a discussão. Excelente. Os comentários aqui todos nós trouxemos, algumas perguntas a gente não conseguiu trazer, mas com certeza a gente terá uma nova rodada, como todos aqui na conclusão frisaram, né? Esse tema, ele é um tema
que se tornou, né, durante esse período que a gente começou a viver esse novo período aí de trabalho híbrido, a questão do acesso se tornou extremamente importante, tem várias variantes ainda para a gente avaliar. Eu quero agradecer muito a presença do Godoy, a presença do Pierre aqui conosco, do Rui, do Ticiano, e o apoio e a parceria do Sérgio e da Thales. Esperamos aí encontrar mais uma vez com vocês aqui na TVD, para falar mais de controle de acesso e tantos outros temas que nós temos. Essa semana tem Security Leader Norte-Nordeste, muita gente do Norte e Nordeste está acompanhando com a gente esse evento e vai estar conosco aqui quinta e sexta, vamos falar para toda essa plateia. Muito obrigada a vocês, estaremos juntos sempre, um grande abraço, um ótimo dia. Tchau, pessoal, obrigada.